bem? Bora fazer aqui agora uma aulinha de conjuntos numéricos, tá? Já fiz uma de conjuntos, né? Antes já tinha feito uma de sistema de numeração decimal. Agora eu vou fazer uma de conjuntos numéricos. Falar do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E mais lá pra frente, números complexos também, tá? Mas números complexos é bem lá pra frente, tá? Beleza. Conjuntos numéricos. Vamos passar aqui, ó, pro conjunto dos números naturais. Pessoal, os números naturais são os números com os quais a gente já está habituado desde o início da vida, tá? Isso aqui, ó. Eles surgiram da necessidade de tu representar através de símbolos, né? Quantidades de objetos, de animais que as pessoas tinham, tá? Então aqui, ó. São os números 0, 1, 2, 3, 4 e continua infinito aqui, tá? 5, 6, 7, 8 e assim vai, tá? Nunca mais acaba, tá bem? Vai pro mais infinito aqui. Bom, como eu já falei aqui, é um conjunto infinito, tá? Ele é limitado apenas na parte da esquerda, tá? Para a direita aqui, vai pro infinito, como eu já mencionei, tá? Todos os números naturais têm um sucessor. E a gente pode observar aqui, né? O que é o sucessor? É o número seguinte, tá? É o que vem logo após ele, tá? Número seguinte. No caso aqui, ó. O K é um número natural, por exemplo, assim. Se o K é um número natural, o sucessor de K, o sucessor dele é o K mais 1. E o K mais 1 também pertence aos naturais. Tá certo? Tranquilo, gente? Beleza? No caso aqui, ó, o sucessor do 1 é o 1 mais 1, que é o 2. O sucessor do 3 é o 3, se o K for 3 aqui, né? O sucessor do 3 é o 3 mais 1, que é o 4. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Beleza? Show de bola. E todo número natural não nulo, né? Tirando aqui, exceto 0, todos os números naturais, exceto 0, tem um antecessor. O antecessor é o número imediatamente anterior. Tá? Assim, ó. Se o K é um número natural, se o K pertence aos naturais, né? Símbolo de pertence da nossa outra aula de conjuntos, o antecessor é o K menos 1. Tá? E ele também pertence aos naturais. Beleza, pessoal? Exceto 0. Todos os outros têm um número imediatamente anterior a ele, né? O antecessor do 3 é o 3 menos 1, ou seja, o 2. Tá? O antecessor do 8 é o 8 menos 1, ou seja, o 7. Tá bom? O antecessor do 10 é o 10 menos 1, que é o 9. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Conjunto dos números naturais. Agora, alguns subconjuntos importantes, olha só. O principal deles é esse aqui, ó. Os naturais não nulos, tá? Que são assim, ó. O que é não nulos? Diferentes de 0, né? O 0 é o número nulo, tá certo? Então aqui, ó, é número, é o conjunto, o n aqui dos naturais, que representa os números naturais, tá? Esse n aqui, como tá indicado aqui, ó, no título, tá? O nzinho aqui, todo estiloso, bonitinho. Olha só. Esse aqui, ó, esse asterisco significa excluir o 0. Tá bom? Então, pessoal, o n asterisco é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai até o infinito lá. Todos os naturais, exceto o 0. Também pode ser chamado de os números naturais menos um conjunto que contém apenas o número 0. Um conjunto unitário que tem como elemento o número 0. Lembra da diferença de conjuntos? A diferença é está no primeiro e não está no segundo. Tá bem? Beleza? Então, é esse aqui, tirando o 0, que é o que está nesse conjunto, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo. Os números naturais pares não tem um símbolo específico para ele. Vou botar aqui o número, a letra P, tá? São o 0, o 2, o 4,
o 6, o 8, o 10, o 12 e assim vai, tá bem? Todos os números pares, os números que terminam com 0, 2, 4, 6 ou 8, tá bem? E os números ímpares, aqui temos os números ímpares, são o quê? Bom, é o número 1, depois o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15 e assim por diante, tá? São os principais subconjuntos aqui dos números naturais, tá bem? Também tem números primos, tá bom? Que é um conjunto importante também, tá? Mas eu falo sobre ele em outro vídeo. Beleza, pessoal? Agora vamos falar aqui dos números inteiros. Vamos lá. Aqui, pessoal, os números inteiros, indicados pela letra Z, essa letra Z bonita aqui, marca a introdução dos números negativos, tá? Eles representam, pessoal, perdas, dívidas, tá bom? Representam coisas que são ruins, digamos assim. Tá bem? Basicamente isso, bem grosso, né? Tá certo? Também é um conjunto infinito, tá? Só que a diferença desse aqui, ó, é que ele é ilimitado tanto à esquerda quanto à direita. Ele é limitado nos dois sentidos, tá bem? Todo número inteiro tem um sucessor. Mesma coisa dos naturais por enquanto, tá? Se K é um número inteiro, se K pertence ao conjunto dos números inteiros, o sucessor dele é o K mais 1. E o K mais 1 também é um número inteiro. Tá bom, pessoal? E na parte ali do antecessor, a diferença é que aqui o 0 também tem um antecessor. Porque esse conjunto ele é ilimitado à esquerda também. Como os naturais começam no 0, o 0 não tem um antecessor, tá bom? Então aqui nós temos aqui, ó. Esse aqui é o número... Se o K é um número inteiro, o antecessor é o K menos 1. E o K menos 1 também pertence aos inteiros. Então, pessoal, aqui, ó. No caso do 0, 0 menos 1, menos 1, tá bom? Então, o 0 também tem aqui um antecessor. O antecessor do menos 1 é o menos 1, menos 1, ou seja, menos 2. O antecessor do menos 3 é o menos 3, menos 1, ou seja, o menos 4. O antecessor do 4 é o 4 menos 3, que é o 4 menos 1, que é o 3, tá? Tranquilo? Beleza, pessoal? A gente pode observar aqui, ó, que esse conjunto aqui são os naturais, né? Ou seja, concluímos aqui que os naturais, eles estão contidos nos inteiros, tá bom? O conjunto dos números naturais está contido nos inteiros. Todos os números naturais são inteiros, tá bom? Beleza, pessoal? Ou então o conjunto dos inteiros contém os naturais, pode ser assim também, tá? Agora, pessoal, alguns subconjuntos dos números inteiros. Olha só. Temos aqui, ó, inteiros não nulos. Temos aqui o asterisco que exclui o 0, tá? E aí, olha só. O Z asterisco, o asterisco faz o quê? Ele tira o 0. Então esse aqui é começa aqui em infinito, tá? Que os inteiros não têm limitação à esquerda. Vou botar aqui a partir do menos 5, pode ser? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e pula direto para o 1, porque exclui o 0. Aí o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, tá? Esse é o Z asterisco. Agora nós temos aqui o Z+. Pessoal, o Z+, são os números inteiros não negativos. Ou seja, o 0 está incluído, não tem um asterisco aqui, tá? Então ele começa no 0, que o 0 é um número que não é nem negativo nem positivo, tá? Beleza? Então aqui o 0, que é não negativo, aí o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, tá? Que acaba sendo, como vocês devem ter observado,
igual ao conjunto dos números naturais, tá certo? Os inteiros não positivos. Bom, os inteiros não positivos, ou seja, o z menos e. Começa no infinito aqui, menos 5, já que eu botei menos 5 ali, botei menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, porque não tem asterisco, e para. Porque a partir daqui começam os positivos, o que é o conjunto dos não positivos, tá? O próximo aqui são os inteiros positivos. Bom, aqui nós temos o conjunto z, asterisco, mais. Ou seja, agora são os números não negativos, mas tiramos o 0. Então aqui nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante, tá? Que acaba sendo igual aqui aos naturais asterisco, tá certo? Beleza, pessoal? Aqui são os inteiros positivos. E os inteiros negativos, temos aqui o z asterisco menos. Aqui nós temos, começa ali no o infinito negativo aqui, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e acabou, tá? O 0 não entra porque tem ali o asterisco que exclui o 0. Tranquilo, pessoal? Beleza? Próximo slide aqui, vamos lá. Vamos falar agora, pessoal, dos números racionais. Os números racionais... Aqui, ó. Aqui, pessoal, eu tô apenas enumerando os conjuntos, tá falando um pouquinho sobre eles por cima, tá? Próximo vídeo que eu vou postar vai ser sobre a reta numérica. E também vou fazer depois, após o da reta numérica, eu vou fazer um vídeo sobre frações, tá? E números decimais. Aqui eu tô apenas citando, tá certo? Vou falar sobre isso com mais detalhes num vídeo posterior. Mas os números racionais, olha só. Números que podem ser escritos como uma fração a sobre b, com a e b números inteiros, com um b diferente de 0, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza? Então aqui, ó. E também números decimais exatos e periódicos. Esses números aqui, pessoal, eles são incluídos aqui, porque esses números podem ser escritos como frações, tá bem? Então, o conjunto dos racionais, que é esse Q aqui, esse aqui, são os números A sobre B, tais que o A é um número inteiro e o B é um número inteiro diferente de 0. Tá aqui o Z asterisco, tá bom? Temos aqui alguns exemplos, pessoal. 12,6, 0,04, 0,3333 aqui. E essas reticências significa que esse padrão continua para sempre, tá? Não vai acabar nunca. Beleza? O 4 aqui, ó, é o 4,0112 barra. Essa barra, pessoal, essa barra aqui, ó, indica o período da dízima periódica, tá? É a mesma coisa aqui, 4,012, 12, 12, 12 e assim para sempre também, tá? Pode aparecer assim na tua prova, a barra indicando qual é o período, tá? O 0 não está no período, o 0 é um anteperíodo. Como eu disse, eu vou fazer uma aula depois específica sobre números decimais, frações, tá bem? Talvez mais de uma, porque ficaria muito longo o vídeo. 3 oitavos é um número, é um número racional. 4 sétimos é um número racional. E esse aqui, ó, é uma fração mista. 5 inteiros e 3 oitavos. Tá bem? Fração mista. Esse aqui são exemplos de números racionais, tá bom? Temos aqui alguns na forma decimal, outros na forma fracionária e um aqui na forma de fração mista, tá? Podemos observar aqui embaixo, ó. Todo número inteiro é racional também. Os inteiros estão contidos nos racionais. Por que isso, professor? Pega, por exemplo, assim, ó, o número 2. O número 2, ele pertence aos números inteiros. Beleza? Só que o 2, pessoal, eu posso escrever ele como 2 sobre 1. 2 divididos por 1 é 2. Então esse aqui, ó, ele também pertence aos números inteiros, que ele é igual ao número 2 aqui, tá? E também o 2 sobre 1, ele aqui, ó, está nesse formato. Número inteiro sobre número inteiro não nulo. Ele também pertence aos racionais. Tá bom? Então, todo número inteiro é racional. Vou botar mais um exemplinho aqui. O menos 3, por exemplo. O menos 3 eu posso escrever ele como menos 3 sobre 1.
tá? Número inteiro, menos 3, sobre um número inteiro não negativo. Desculpa. O número inteiro, que é o menos 3, sobre o número inteiro não nulo, que é o 1, tá? Pertence aos racionais. Todo número inteiro é racional também por causa desse motivo. Ele pode ser escrito como ele sobre 1, tá bom? Próximo slide, vamos lá. Subconjuntos importantes dos números racionais. Pessoal, não tem como colocar aqui os números racionais por citação, como eu tinha feito com os naturais com os inteiros, tá? Porque entre dois racionais sempre tem outro racional. É impossível escrever todos, tá? Por exemplo, nos números naturais, por exemplo, entre o 3 e o 4 não tem nenhum outro número natural. Eu consigo escrever os números naturais, tá bom? Consigo, assim, um padrão com uma reticência depois indicando que continua naquele mesmo padrão, tá? Os números racionais não tem como a gente fazer isso, tá? Mas a ideia aqui, pessoal, é a mesma. Racionais não nulos, tá? Aqui, ó. Racionais não negativos, são os racionais que não... os positivos e o zero. O zero também é racional, tá? Porque o zero eu posso escrever como 0 sobre 1, por exemplo. É zero, então o zero também é racional, tá? Beleza? Racionais não positivos são os negativos e o zero. Racionais positivos são os positivos. Negativos são os negativos. Aqui o zero, o asterisco que exclui o zero, tá? A ideia desses símbolos aqui, ó, do asterisco e dos índices mais e menos, são a mesma dos números inteiros, tá? Próximo slide aqui, vamos lá. Números irracionais. Os números irracionais, pessoal, são aqueles que não são racionais, tá certo? Não podem ser escritos na forma de uma fração A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Não são racionais, tá bem? Esses números são aqueles que não são racionais. Os que não são racionais são irracionais. É composto basicamente por números decimais que não têm periodicidade após a vírgula e por raízes não exatas. Raiz de 2 aqui, por exemplo. A raiz de 2, pessoal, a raiz quadrada de 2, né, pertence aos irracionais, tá? Ou Q barra. Essa barra aqui é do conjunto complementar que a gente viu nas outras aulas, tá? Também poderia ser Q complementar, mas o mais usado é esse aqui, tá? Ou o I, tá bom? O I ou esse aqui. Eu vejo mais o I. Acho que o I tem mais a ver, tá bom? Beleza, pessoal? Mas esse aqui, ó. Bom, eu vou falar dele sobre esse complementar aqui no próximo conjunto numérico. Raiz quinta de 18. Ele pertence aos irracionais. Tá bom? Olha esse aqui, pessoal. 1,01 001 0001 00001 não tem um padrão após a vírgula. O número de zeros vai aumentando 1 sempre. Depois seria 000001, depois 000001, tá bom? Não tem periodicidade após a vírgula. Então isso aqui pertence aos irracionais também. Tá bom? Também pertence aos irracionais. E aqui os números π e e. O π é bem conhecido, né? É a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência qualquer. E o e é um número que, caso alguém aí queira estudar matemática, vai ver aí o número de Euler, tá bom? Bom, pessoal, são dois números irracionais bastante famosos. Tá certo? Pessoal, cuidado, tá? Nem sempre assim, é só a raiz com um número aqui dentro indica que seja irracional, tá? Se tu vê, por exemplo, um número aqui, ó. Raiz cúbica de 343, por exemplo. Não tem nenhum número que elevado ao cubo dá 343. Tem sim, pessoas, que é o 7. Tá? Então, esse número aqui, ó. Esse número aqui, ele pertence aos naturais, inclusive, né? Não é nem aos racionais, né? Tá? Mas eu vou botar aqui os racionais, tá? Porque como ele é 7, ele é um natural. Mas os naturais, como os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais, os naturais também são racionais. Até porque eu posso escrever como 7 sobre 1 aqui, né? Tá bom? Ou então, vamos pegar aqui, raiz quinta de 3.125.
Esse aqui também, pessoal. Isso aqui é igual a 5, tá? 5 ao cubo dá 3.125, tá bom? Então, pode ser que tu apenas não saiba o valor dessa raiz, tá? Mas não vai de garfo assim. Ah, isso aqui não tem... Não, talvez tu apenas não saiba, tá certo? Beleza, pessoal? Próximo slide aqui agora, os números reais. Vamos lá. Bom, antes dos números reais, só passando aqui, né? Os irracionais seguem o mesmo padrão dos outros que o asterisco, o mais, o menos, asterisco mais, asterisco menos, tá bom? Não nulos, não negativos, não positivos, positivos e negativos. Agora sim, pessoal. Números reais. Pessoal, os racionais e os irracionais, a união deles forma o conjunto dos números reais, tá bom? Lembrando que os racionais são aqueles que podem ser escritos como a fração A sobre B. Os irracionais são os que não podem ser escritos como a razão A sobre B. Então, pessoal, já adianto vocês aqui, ó, que os racionais e os irracionais, eles são conjuntos disjuntos. A intersecção deles é igual ao conjunto vazio. Nenhum número, acho que parece até meio óbvio, né? Não tem nenhum número que eu possa escrever como A sobre B e não possa escrever como A sobre B ao mesmo tempo. Certo? Ou eu posso ou não posso. Se eu posso, é racional. Se eu não posso, é irracional. Tá certo? Então, eles são conjuntos disjuntos, tá, pessoal? E os reais são a união deles. Tá certo? Então, assim, ó. Como é que seria o conjunto dos números reais? Olha só aqui, ó. Vou fazer aqui o conjunto dos números reais. Essa região aqui, ó. São os números reais. Tá certo? Esse R aqui. Pessoal, não existe nenhum número que seja racional e irracional ao mesmo tempo. Então a gente faz o seguinte: dividimos os números reais, tá? Entre racionais e irracionais. Tá certo? Aí, pessoal, como eu falei para vocês, abri uma coisa aqui. Como eu falei para vocês, os números inteiros também são racionais. Então, eles são um subconjunto dos números racionais. Esse aqui, em cor de rosa, são os inteiros. Mas os naturais também são inteiros, tá bom? São os inteiros não negativos. Então, eu posso colocar aqui, tá aqui, ó, aqui dentro dos inteiros, aqui, os naturais. Tá bom? Esse aqui, pessoal, seria um diagrama de Venn para o conjunto dos números reais. Irracionais e irracionais, dividindo eles, e não tem região em comum entre eles aqui, tá? Os inteiros e os naturais estão dentro dos racionais. E os naturais, inclusive, estão dentro dos inteiros. E algumas bibliografias, pessoal, chamam os irracionais de Q barra, porque olha só, nós temos aqui os reais todos e aqui os irracionais. Os irracionais, na verdade, eles são aqui, ó. Essa região aqui, ó. Elas são o que falta para os racionais virarem os reais. Tá certo? Esse aqui, ó, é o conjunto complementar em relação aos reais, tá certo? Como a gente viu, pela mesma definição que a gente viu lá nas aulas de conjuntos, tá? Ele é um subconjunto, os racionais são um subconjunto dos reais, e o que falta nele para virar os reais são os irracionais, tá certo? Então aqui, ó, os irracionais também são o quê? Eles são o complementar, são o complementar dos racionais em relação aos reais, tá certo? Ou então, os reais menos os racionais, tá certo? Lembrando, né? A operação de complementar só está definida quando esse aqui é subconjunto desse, né? Ele passa para cá subtraindo, como eu expliquei nas aulas de conjuntos, tá certo? Por isso, pessoal, o complementar é chamado, tem a barrinha aqui, né? Também tem às vezes como eu citei antes, o Q com expoente C aqui. Mas esse aqui nunca aparece em livros que eu lembre, pelo menos, tá? Beleza, pessoal. Tirei aquelas linhas amarelas aqui que estavam poluindo o desenho à toa, tá? Agora sim, tá aqui. Foi só para explicar mesmo por que também é chamado de Q barra os irracionais.
Muito obrigado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Grande abraço, valeu, até mais, tchauzinho. Logo, logo tem mais videoaulas aqui. Até mais.